Segunda-feira, 20 de abril de 2020, eu sou Antônio Tabet, este é o Segunda Chamada. Hoje com a empresária que já tinha a equipe inteira trabalhando de casa antes de ser modinha, Mara Luque, o cara que alguns conhecidos meus chamam de aquele japonês comunista lá, Leonardo Sakamoto. O homem que a cada semana acrescenta um acessório diferente ao seu já incrementado microfone, Pedro Doria. O ex-presidente da República, ex-ministro da Economia e senador pai do Real, e hoje correligionário do Alexandre Frota, Fernando Henrique Cardoso. Esse é por sua conta. Muito obrigado pela presença, presidente. Eu que agradeço. Vamos falar de ministro da Saúde demitido, da postura de líderes mundiais e do nosso, né? Do auxílio dos estados durante a pandemia e, mais importante de tudo, do sexo na quarentena. Lembra como era? Saudade, né, minha filha? Roda a vinheta, Bia. A gente vai começar hoje o programa com uma pergunta que está na cabeça de muitos brasileiros. O que será do nosso país nessa pandemia? 3 estados brasileiros, Amazonas, Ceará e Pernambuco, já declararam que mais de 90% dos leitos de UTI para Covid-19 na rede pública estão cheios, o que quer dizer que vai começar a faltar leito logo, logo. Manaus já está numa situação crítica e a prefeitura contratou container frigorífico para colocar os corpos das vítimas. Hoje, o número de mortes por coronavírus no país chegou a 2.462 até o horário da nossa gravação. Mas esse número pode ser muito maior. O Brasil quase não faz testes, são 296 por milhão de habitantes. Olha a nossa posição entre os países do G20. A Itália já chegou a 22 mil testes por milhão de pessoas. Esse gráfico mostra o número de internações por síndrome respiratória aguda grave no país. Já foram mais de 42.460 esse ano, contra 9.246 do ano passado. Dá para ver a diferença brutal com os outros anos também. Aqui, nem todos os casos são identificados, então a gente não sabe exatamente o que é e o que não é Covid. Sem testes, com os números de mortes aumentando e com os hospitais públicos atingindo a capacidade máxima, o presidente Bolsonaro tomou as seguintes atitudes. Ele demitiu o ministro da Saúde, acusou o presidente da Câmara de conspiração e, no domingo, participou de um protesto em Brasília pelo fim do isolamento, a favor do AI-5 e do fechamento do Congresso. Vamos dar uma olhadinha. Nós não queremos negociar nada! Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria e vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Bom, hoje Bolsonaro deu aquela tradicional bolsonarada já, né? Ele, depois de fazer esse discurso ontem e tossir 10 vezes no espaço de 38 segundos, ele disse que respeita o STF, o Congresso, mas que tem opinião. Eu quero abrir essa conversa de hoje com uma pergunta para todos vocês aqui, mas vou começar com o presidente Fernando Henrique. Presidente, o que vai acontecer com o Brasil, na opinião do senhor? Não é que vai acontecer, já está acontecendo.
nós temos hoje uma situação desesperadora. Foi dito aí, o resumo foi dado, está sendo medido pelo número de mortos e dos atingidos pelo Covid. E por que é desesperadora? Porque se fosse só na saúde, vamos nos concentrar na saúde. É grave na saúde. Na hora que está mais grave, o presidente da República resolve tirar o comandante da saúde, botar outro. Tá bem, eu não conheço o outro, tomara que ele vá melhor até, tudo bem, mas é um erro, é um risco muito grande. Mas não é só isso, não. Vamos falar com o português claro. O presidente fala sempre da nova política. Qual é a nova política? É a política sem o Congresso? É direta? De novo, vamos ouvir a mesma história que ouvimos anos atrás, e décadas atrás também, de que é o líder quem manda? Não é. A democracia tem, se ela é chamada representativa, por mais crise que existe a intermediação. Tem o Congresso, e tem a opinião pública, tem vocês, tem a mídia, tem os jornais, tem as opiniões. Parece que o presidente desconhece essa realidade em favor de uma outra realidade que ele imagina que salva o Brasil, qual seja todo o poder para ele. Entre essa posição e o contrário, precisa haver um certo equilíbrio. Ele tem algum poder, ele pode demitir ministro, ele tem algum poder. E eu acho que tem o poder que foi o povo elegeu, ele é presidente eleito, então tem esse poder. Eu acho que é inconveniente começar a especular sobre alternativas tradicionais. Tradicionais quer dizer impeachment, coisa pelo estilo. Por quê? Porque impeachment ocorre quando o governo, primeiro, para de funcionar. Em parte, hoje, tudo parou de funcionar. Já volto ao tema. Mas, segundo, quando você tem também protestos, gente na rua. Hoje, a pessoa tem medo, não vai para a rua para protestar. A não ser os mais fanatizados, como esses que foram para pedir exatamente que houvesse a ditadura, ou, sei lá, a presença das Forças Armadas de uma maneira que não é habitual nelas hoje. Bom, e terceiro, tem que haver infringência em alguma norma legal. Portanto, eu acho que é uma precipitação. Você pode discutir a personalidade do presidente e o estilo do presidente. Ele mais fala, hoje mesmo, você reproduzir aí, ele falou em democracia e liberdade. Ele não fala em outra coisa. Então, não se pode reclamar disso. Mas ele está falando, sentindo outra coisa. É que o poder está se esvaindo da mão dele. Mas não é que esteja se esvaindo da mão dele em benefício de outro. Não é. É que o que nós fizemos na Constituição de 88, não foi deliberado, mas o que resultou da Constituição de 88, esse presidencialismo de coalizão. Ele é contra o presidencialismo de coalizão. Essa é que é a verdade. É contra. Ele não quer um governo baseado em partidos. Você vê que ele não consegue fazer nem o próprio partido. Agora, não define um modelo. Ele foi apoiado pelo voto negativo, não ao Lula, não à desordem, não pelo afirmativo. Até hoje, ninguém entende qual é o afirmativo. E nesse momento isso é grave, porque nós temos a crise sanitária verdadeira, que preocupa todos nós temos a iminência de uma crise econômica profunda e falta rumo. E falta capacidade de definir esse rumo. Mas será que falta só ao presidente? Não sei. Eu não vejo também que os partidos estejam definindo o rumo de quem quer que seja. As pessoas não estão ligadas a partidos. E as lideranças estão muito esfaceladas, um para um lado, outro para o outro. Não se vê muito a convergência de lideranças numa dada direção. Eu entendo. Acho que o momento é angustioso, custa um pouco aparecer, mas há um risco. O risco é institucional. Nós estamos assistindo o começo de uma fricção entre o poder executivo e o poder legislativo. Nessas horas, o árbitro são as Forças Armadas, queiramos ou não, gostemos ou não. Bom, qual é a posição das Forças Armadas? Não sei. Acredito que elas estejam, por um lado, preocupadas com a situação geral, com a desorientação até mesmo presidencial, mas, por outro lado, também não querendo tirar a legitimidade do poder que ele dispõe. O que elas vão fazer? Eu acho que nem elas sabem. E a situação vai se agravando, vai se agravar. Aqui, vocês escreveram aqui uma coisa macabra que vai acontecer, mais mortos. E depois vai acontecer mais desempregados. Em situações desse tipo, há um risco, é medo. Olha o medo do tumulto. O povo vai fazer tumulto? Não sei, porque o povo está com medo também, está com medo de querendo salvar a sua saúde. Mas e se houver? E se houver alguma manifestação de desespero, né, de tumulto, de desespero, o que vai acontecer? Então nós estamos realmente numa situação difícil. Agora, qual tem sido a reação dos líderes, pelo menos mundiais?
O presidente Trump parece que recuou um pouco, mas a questão dele, ele se elegeu o America First, primeiro América. Ele continuou com essa posição. Ele não é líder do mundo, ele é quer ser líder da América. Bom, a Europa se fragmentou, a Inglaterra saiu do mercado comum, né? Parece que na Alemanha existe um pouco mais de capacidade de reação, mas vai haver eleição daqui a pouco. Qual vai ser a posição? Quem vai ser o novo chanceler da Alemanha? A Itália, a Espanha, estão em situação bastante desorganizada também. Bom, onde é que tem organização? Eu digo isso lamentando. Tem nos países autoritários. E isso é um perigo, porque há o risco de lá dar certo. Não é que dê certo. O que não dá certo não se sabe. Né? Enfim, mas esse risco existe. E falta hoje, nesse momento, a própria Nações Unidas não tem presença maior nesse momento. Não se sente a presença das Nações Unidas. Então, o que vai acontecer depois da crise? Primeiro, vamos ter que enterrar os nossos cadáveres. Eu digo isso com tristeza, que eu posso ser um deles, não quero, mas posso ser. Bom, mas não é só isso. Nós vamos ter que refazer os nossos pactos. Queiramos ou não, mesmo que o presidente grite contra a velha política, política é política, ou seja, tem que haver acordo, tem que haver um momento que diz, chega, vamos pactar, vamos estabelecer aqui qual é o limite de cada um. Vai ter que ser feito isso em algum momento. Eu espero que as Forças Armadas entendam que o papel delas não é substituir a inexistência de uma ação que governe, mas é de ajudar aqueles que querem fazer um pacto para que possa haver a continuidade, primeiro, saúde do povo, segundo, economia. É verdade que tem que dar emprego. É verdade que chega um momento que as pessoas ficam cansadas da quarentena, mas a gente sabe também que a quarentena é necessária. Porque o preço que se paga por ter uma quarentena rápida é voltar à crise daqui a pouco. A crise que eu me refiro de saúde pública daqui a pouco. Quem é que vai ser capaz de formular isso tudo e ter apoio para levar uma política dessa maneira? Vai precisar de uma nova coalizão que vai se refletir na vida política e na vida de cada um de nós. Eu sinto que, nesse momento, muitos empresários estão preocupados. Preocupados com o quê? Porque não tem trabalho, não tem com a paralisação. Bom, então, isso vai servir de base para o presidente Bolsonaro. Não é o que eu quero, mas vai servir de base para o presidente Bolsonaro, porque vai ter algum setor da sociedade que vai apoiá-lo. Por outro lado, o que vai acontecer com os que estão na pior? Ninguém sabe. Uma coisa é como nós aqui, eu estou vendo, todos aqui têm livraria em casa, escrevem, tem internet, não sei o que e tal. E os que vivem apinhados em qualquer lugar, nas periferias perdidas de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro, e que se repetem pelo Brasil afora. Essa gente não tem o que fazer. Quer dizer, vai querer trabalhar, vai querer renda, não é trabalho, vai querer viver, tem que viver. Então nós temos que nos preparar. Não é possível que, diante disso, nós nos concentremos nas brigas. Nós estamos concentrados em brigar um com o outro, não sei o quê. O presidente parece ver vantagem por todo lado. Por outro lado, há uma certa radicalidade além do limite. Eu compreendo as razões, mas eu acho que vai ser um momento que nós vamos precisar, para sair da entela dela, vamos precisar de pactar alguma coesão é necessária, senão não vamos sair disso jamais. Pedro, você concorda com o presidente? Você acha com o presidente Fernando Henrique, no caso, você acha que as Forças Armadas estão nesse papel, uma posição de mediador, quando tem esse conflito entre o Executivo e o Legislativo? Eu acho que os generais gostariam de ter, sim, um papel de mediação, ou de, ao menos, de moderação do presidente Jair Bolsonaro, mas eles tentaram e não conseguiram até agora, né? Bolsonaro é movido a um processo paranoide dele, né? Ele vê conspiração em tudo quanto é parte. E não me parece que isso vai mudar, sabe? A impressão que eu tenho é que se a gente estivesse jogando xadrez, o Brasil estaria em xeque. A gente tem uma situação na qual o governo simplesmente não tem... O governo que eu digo não é o executivo, né? O Estado, executivo, legislativo, judiciário, eles não podem parar para fazer outra coisa que não se concentrar em Covid-19. Este é o problema que tem que ser resolvido. Quanto maior concentração houver por parte do Estado no ataque a essa doença, na proteção de vidas, menos pessoas nós vamos ver morrendo. Só que nós temos um país que tem uma Constituição que foi construída para ser parlamentarista, num regime presidencialista,
no qual o presidente é movido apenas a esse... Alguém comentou na semana passada, né? Essa coisa, se a gente estivesse falando em linguagem psicanalítica, parece que ele tem essa pulsão de morte, né? Ele é levado ao confronto e levado a um quase suicídio, né? Porque o histórico de presidentes que rompem com o Congresso Nacional no Brasil é um histórico de perda de mandato, perda de poder. E ele sabe disso. Ele estava no Congresso ao longo de 2 impeachments. A gente não precisa nem ir para Getúlio Vargas ou Jânio Quadros. Fernando Collor e Dilma Rousseff é essa história. E o Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados em ambos os momentos. Agora, não tem tempo para fazer impeachment. Eu acho que o impeachment cabe, sim. Eu acho que o impeachment cabe, e a partir do momento que há um impeachment de Jair Bolsonaro, se por acaso esse quadro vier a se concretizar, a gente vai ter que parar para pensar o que a gente faz. A gente vai ter que dar algum tipo de mexida na Constituição, porque não podemos ter um regime que é presidencialista e que sempre que um presidente se isola do Congresso faz impeachment. Isso é um trauma desgraçado na vida pública. Mas não tem tempo para fazer o impeachment, não durante essa pandemia. O Congresso Nacional não tem. O Congresso Nacional precisa de 8 meses para mobilizar um impeachment, sem falar em mobilização popular, sem falar em... É um quadro que nós não temos hoje, é uma situação... Não dá para fazer o impeachment. Não dá para fazer nada que não se concentrar em Covid-19, e o presidente está disposto a atrapalhar o máximo possível esse processo. Estamos em xeque. Posso opinar uma coisa? Claro. Que nós estamos em xeque, sim, eu acho, isso também. Agora, você também mostrou um ponto que é importante. A crise institucional, queremos ou não, porque nós estamos passando do regime de presidencialismo de coalizão para não se sabe muito bem o que é ainda. Possivelmente é uma espécie de presidencialismo de partilha. Não está definido partilha de quem. A mídia, a sociedade, o Congresso, o Executivo, não se sabe. Mas o fato é que está em xeque muita coisa, não está em xeque só a personalidade do presidente, porque o povo votou ele, o presidente, e tem essa personalidade que você mencionou, é verdade, mas está em xeque. Há uma questão real de conflito entre instituições. Como é que vai sair dessa? Por isso que eu digo, precisa de liderança, precisa de alguém que expresse uma nova pactuação. Mara, para você, qual vai ser o futuro desse Brasil? A tragédia sanitária ela está dada, a gente está vendo aí os números diariamente, mas o que a gente começa a ver agora na parte econômica, muito antes de vir a recessão, e o presidente passou por isso quando teve, no final do mandato dele, quando ele foi passar para o presidente Lula, você já começa a ver investidores sem querer financiar a dívida pública. Hoje você tem nos jornais alguns movimentos mostrando a dificuldade que o Tesouro começa a ter para refinanciar a dívida. E a hora que isso se instalar, o presidente passou por isso em 2002, isso é muito grave. Isso traz uma instabilidade para a economia antes da recessão. Só que naquela época, apesar da briga pública, da campanha eleitoral, o presidente Fernando Henrique costurou junto, acho que foi em maio mais ou menos, ele chama o ministro Malan para uma conversa e fala: temos que dar governabilidade porque quem vai ganhar é o Lula. Ele ficou claro isso. E ele começa a fazer um trabalho junto ao FMI, junto a investidores, mostrando que o Lula ia ser pragmático, que o Lula ia honrar os contratos, e isso foi fundamental na época, porque na época os investidores não compravam títulos brasileiros com vencimento em 2003, com vencimento já no governo Lula. E o presidente costurou um trabalho que, inclusive, continuou nos 6 primeiros meses do governo Lula, enfim, para criar essa governabilidade. Embora na campanha, publicamente, enfim, havia essa disputa, o presidente conversou com o então candidato Lula. Eu soube até que teve uma conversa, o presidente levou o candidato ao próprio Palácio da Alvorada para que ele conhecesse, enfim, já sabendo o que ia acontecer.
Agora, hoje, a gente não tem conhecimento de que esses dois grandes líderes, tanto o Lula quanto o presidente Fernando Henrique, enfim, o ex-presidente Lula e o presidente Fernando Henrique, estejam conversando. São dois líderes políticos importantes. Talvez nem no PT tenha alguém que conheça tanto Lula como o presidente Fernando Henrique, porque na época ele disse para todo mundo, e se confirmou, de que Lula seria pragmático e daria continuidade à política econômica, e ele fez isso, o presidente Lula fez isso, e isso foi fundamental para a governabilidade. Agora, hoje, a gente não sabe, né, presidente? Pode até ser que vocês estejam conversando, mas a gente não está vendo nenhum movimento nesse sentido. E isso é muito grave, porque é uma ausência de liderança, e os dois principais presidentes que esse país teve desde a redemocratização não estão se falando, pelo menos no que a gente sabe, né? No que a gente sabe é verdade. Agora, também eu não sei, o presidente Lula está numa posição muito peculiar, porque ele ainda é condenado, né? Então tem que ver com cuidado. Por outro lado, eu tenho que procurar quem sobra, quem são que lideranças sobram aí. Tem o presidente Sarney, falei com ele pelo telefone, e estou disposto a falar com quem seja necessário, mas falar para dizer o quê? Qual é o caminho? Eu acho que, você disse o que é verdade, né? Em 2002 a crise se antecipava pela falta de rolagem da dívida externa. Aqui está começando, né? Está começando, não precisa ser sábio para perceber que os investidores estão com medo de fazer alguma coisa aqui no Brasil. Bom, agora, eu acho também que está havendo, naquela época, havia a emergência de um líder, que era o Lula que subia. Bom, eu não queria o Lula, eu queria o Serra, mas o Lula ia subir. Bom, eu sou realista. Bem, agora, não se trata mais disso, porque o presidente Bolsonaro tem 3 anos de mandato. Então, eu acho que tem que haver ou quebrar a legalidade, eu sou contra. Então, é preciso haver algum entendimento que permita um caminho do meio, um caminho qualquer para o Brasil. O que vem pela frente não são só cadáveres, eu acho que você tem razão. Nesse momento, concentrar tudo na questão da crise sanitária. Mas daqui a pouco, como é que eu vou retomar aquilo que está quebrado, que é a economia? Está quebrada. Não tenha dúvida, vai haver desemprego. Então, como é que nós vamos sair disso aí? Precisa começar a preocupação desde já. Não é primeiro um, depois um importante. Tudo é importante. Você tem que dar emprego para quem não tem, e para quem tem também, precisa dar emprego, mas além disso, você tem que resolver a questão sanitária. Bom, eu tenho disposição pessoal de falar com quem quer que seja, sinceramente. Eu acho que nesse momento, é uma coisa, em nome do Brasil, nós temos que coesão. O presidente da República não entende isso, ele faz fragmentação. Bom, a mim não pega, porque eu acho que tem que haver coesão para sair do fundo do poço, onde nós não chegamos ainda, onde poderemos cair. Nós temos o que fazer, mas é preciso que se faça. E eu acho importante preservar as instituições. Eu a vida inteira fui democrata e sei o que é um regime não democrático. Quando eu disse aqui que havia essa responsabilidade, que também é das Forças Armadas, não é do golpe, é de ajudar a reconstrução das instituições. É preciso também que os líderes institucionais, no caso, o Rodrigo Alcolumbre, que são presidentes da Câmara e do Senado, eles também, eu acho que podiam se abster um pouco de estar o tempo todo fazendo só críticas. Porque o presidente se sente acuado. Se ele já tem uma personalidade complexa, que foi descrita por vocês, é pior. Ele vai se sentir mais acuado ainda. Tá? Bom, a mesma coisa vale para o Supremo. Mas eu acho que do jeito que nós vamos, chegará um momento que também vai precisar uma palavra de prudência, de tranquilidade, que o general Vilas Boas tinha essa capacidade de falar. Eu por acaso, conheço pouco o ministro da Defesa, mas é uma pessoa sensata. Bom, isso aqui está um momento em que tem tanta loucura no ar, que a sensatez é pouco ouvida, mas é um momento que precisa. É preciso que os que têm responsabilidade atuem sensatamente. Atuar sensatamente é abrir espaço para reconhecer um ao outro. E, sobretudo, juntos contra o que está acontecendo, o vírus. O inimigo principal hoje é o vírus. Não tem aqui no Brasil quem tenha pensamentos de antiga esquerda. Não tem isso é ilusão.
Existe uma nova direita aí, formulada, meio aloprada, terraplanista, não sei o quê, mas também tão incompatível com a realidade que não se deve brincar com isso, porque de repente toma conta por um minuto que seja da alma do país, estão perdidos. Mas não creio que seja por aí. Acho que nós temos que juntar forças mais sensatas, que ajudem a abrir diálogo, conversa e caminho. Como é que vamos sair desse buraco? Essa é a pergunta, tem que perguntar ao outro. E tem que fazer o possível para ajudar um ao outro, para sair da... Nós estamos mal, e não é só no Brasil. O Brasil nós temos agricultura boa e que vai exportar, porque precisa de comida. Nós temos finanças razoáveis, nós temos indústria mais ou menos, porque tem dificuldades, né? E temos o setor de serviços que está desbaratado. Essa é a nossa situação. Mas ainda tem coisa para fazer, né? Enquanto que outros países estão na pior. Olha para a África. É uma coisa é um desespero, né? Eu participo de alguns grupos aí de internet, com ex-líderes, não sei o quê, gente do FMI, gente de toda parte. Então a gente tem um certo sentimento do que acontece no mundo. Meu Deus, não é só aqui nós estamos mais ou menos. Mas se nós não nos unirmos agora, na dificuldade, se não tiver gente capaz de estabelecer ponte um com o outro, nós vamos ficar no mato sem cachorro. Ô, Leonardo, o presidente aqui está falando que a gente precisa desse momento de união. A gente precisa de todo mundo olhando junto para o mesmo objetivo. E a gente está vivendo um momento muito peculiar. A crise sanitária já está acontecendo, a crise econômica é iminente, é uma pandemia global milenar, ou seja, tudo de pior está acontecendo, e o Bolsonaro, ainda por cima, ele é um fomentador de crise, ele é, como disse o presidente, um fragmentador. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira é, você acha que ele quer continuar presidente? Porque às vezes eu tenho a impressão que ele estica a corda para ver se larga, ou se largam para ele, ou se cortam para ele, alguma coisa assim, porque realmente o processo de impeachment ainda é discutível, as pessoas discutem se dá tempo, se não dá, se é legal, se não é, se rola ou se não rola, mas a impressão que me dá é que parece que ele quer renunciar, ou que ele vai renunciar, o que querem que... Eu não sei, é uma impressão muito pessoal. E outra, onde está essa esquerda que o presidente Fernando Henrique mencionou aqui agora? Porque a esquerda está numa posição que parece, aos meus olhos, meio letárgica ainda, né? É uma esquerda que volta e meia se atenta para problemas muito superficiais, muito supérfluos, eventualmente também recusa esses movimentos de união, de todo mundo estar junto no mesmo objetivo. Cadê essa esquerda, Sakamoto? Antes de falar da esquerda, eu vou falar da questão da primeira parte do Bolsonaro, mas vamos lembrar que a esquerda não se... A esquerda tem que criar microfragmentações em partidos muito pequenos, assim, né? Então, digamos, a esquerda é craque em discordar de si mesmo, né? Isso... a união é sempre uma coisa muito difícil para ser construída dentro da esquerda por conta dessas microfragmentações. Agora... eu acredito que o Bolsonaro não quer impeachment, eu acredito que isso faz parte da tática bolsonarista. Vamos lembrar o seguinte, Bolsonaro ele não é um político do ponto de vista... Ele não consegue articular politicamente. A política de Bolsonaro é a guerra. Sempre foi a guerra, foi nas 3 décadas que ele esteve no parlamento, não foi um político ele não conseguiu articular para aprovar os projetos de interesse dele. O que ele fez? Além do fato de parte dos projetos dele serem lunáticos, mas... ele não articulava, ele não consegue articular. Bolsonaro usa a tática da guerra, usa a tática de pegar um grupo, de bombar esse grupo, de esticar, de polarizar, de criar o nós contra eles, de criar inimigos, muitas vezes imaginários, para poder governar. Então o que acontece é que o que ele tem feito é exatamente isso. Quando ele sobe na caçamba de um carro, em frente ao quartel-general do Exército, como fez nesse domingo, e defendeu, né, o que ele defendeu, né, falando para uma plateia que gritava AI-5, 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 ele estava fazendo exatamente isso, ele estava bombando o grupo, esgarçando, polarizando, criando polêmica, gerando nós contra eles para poder governar, para poder se manter no poder, para poder continuar tendo oposição. Vamos lembrar que o que aconteceu ontem, no dia 19 de abril, foi absolutamente, quase com uma pequena variação, o que aconteceu no dia 15 de março, que quando ele, na frente do Palácio do Planalto, ele também falou e abraçou e tirou selfie e elogiou um público que gritava AI-5, AI-5, AI-5. Né? O que acontece é que a gente está vivendo um grande dia da marmota, né? Como diria do Feitiço do Tempo, né, com o Bill Murray, que vai se repetindo e vai se repetindo, e vai se repetindo dentro de uma estratégia bolsonarista. Agora, como é que você rompe
esse processo, aí eu caminho para falar da esquerda. Você vai pegar o Datafolha. Na nossa bolha intelectualizada, muitas vezes a percepção, ou nas redes sociais, é que o impeachment é iminente. Só que aí você vai pegar o Datafolha. O Datafolha, que saiu na última sexta-feira, aponta que a aprovação do Bolsonaro nas últimas 2 semanas subiu de 33% para 36%. Ok, no limite alto da margem de erro de 3 pontos. Mas caiu o número de irregulares e caiu o número da reprovação também na margem de erro. Né? Ao mesmo tempo, 52% da população acredita que ele ainda tem capacidade de liderar frente a 44% da população. Você pode falar 1 milhão de coisas, mas o fato é que esses números não são suficientes para um impeachment e não são suficientes para um golpe. O Bolsonaro, esses números de aprovação do Bolsonaro devem cair um pouco, né? Deve começar a cair se houver responsabilização pelo um aumento significativo da contagem de corpos devido ao coronavírus, né? E isso é claro, se ele não conseguir vencer com a retórica dele de que a culpa é da quarentena, que ele vem tentando vender, mas é claro, com também a questão econômica, né? O país estava com 12 milhões de desempregados, vai aumentar significativamente esse número de desempregados, né? O país vai demorar, o retorno de crescimento não vai ser em V, né? Porque a economia foi abaixo, foi a pique, um monte de coisa mudou. A pergunta é o quanto ele vai ser responsabilizado por conta dessa derrapada da economia, que vai demorar, quanto vai entrar na conta dele, né? Ou quanto vai tornar isso possível, esse impeachment. Só que aí tem um ponto. Né, eu acho que o presidente foi muito feliz quando falou das instituições. Não é o maior dano do Bolsonaro não tem sido os discursos que ele tem feito, por mais abjetos que seja, mas o que ele faz em bastidores. No último ano e meio, Bolsonaro atuou significativamente para erodir as instituições de monitoramento e controle da República. COAF, Receita Federal, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. Acontece um monte de coisa e o Procurador-Geral Augusto Aras parece que faz vistas grossas. Então, o que acontece é que ele tem demolido isso, ele tem esgarçado as instituições de controle e de monitoramento, e isso é extremamente grave para o futuro do país, para o futuro em que você tem elementos e instrumentos protegendo a República. Quanto à esquerda, o que eu acho que tem acontecido significativo... Bem, a esquerda tem sido fundamental, a oposição de uma maneira geral, né, não só os partidos de centro-esquerda, isso mais esquerda, têm sido fundamentais para o desenvolvimento de medidas no Congresso Nacional para o enfrentamento econômico à crise em determinados grupos de trabalhadores. Agora, o fato é que a esquerda brasileira não tem um projeto. Após a derrota, após a prisão de Lula, após as derrotas eleitorais e tudo isso mais, a esquerda não tem um projeto. E esse é um grande problema. Como é que, neste momento, você consegue apresentar ao público uma alternativa e um plano de longo prazo se ela não concorda com o mesmo projeto? Ela concorda com aquilo que ela não quer. Ela não quer a reforma disso, não quer a reforma daquilo, não quer a reforma daquilo outro. Há alguns pontos em comum, como uma reforma tributária com progressão, né, com progressividade, mas também não há um grande projeto. E isso é uma coisa que aflora neste momento de crise. A falta de um projeto comum em que a esquerda possa se abraçar e possa carregar, dando uma alternativa ao país. O novo ministro da Saúde, o Nelson Tais, disse, quando tomou posse, que existe um alinhamento completo entre ele e o presidente. Ele falou também que não haverá definição brusca ou radical. Pedro, o atual ministro já havia se posicionado a favor do isolamento. Você acha que ele mudou de ideia? E se não mudou, ele vai conseguir bater de frente com o Bolsonaro das manifestações de ontem? Eu acho que a gente não tem nenhum motivo para achar que ele tenha mudado de ideia, mas é óbvio também que ele não poderia dizer outra coisa, né? O preço de ser ministro da Saúde de Jair Bolsonaro é falar que concorda em tudo com ele. Aí vai depender da habilidade do novo ministro se mover para manter a quarentena, para manter a cloroquina sob responsabilidade de médicos e não de políticos. E, ao mesmo tempo, fazer parecer que está atendendo ao presidente. Há um certo malabarismo político aí de um personagem ao qual nós estamos sendo apresentados agora, que não parece ter traquejo político e certamente não tem 1/10 da habilidade de comunicação que o ministro Mandetta tinha. O ministro Mandetta tinha um carisma e uma capacidade de explicar coisas complicadas ali diariamente
naquela coletiva que o Ministério da Saúde fazia, eu digo fazia porque durante o fim de semana parou de fazer, né? Havia uma sensação de urgência, uma capacidade de comunicação no Ministério que parece que nós perdemos. Agora, vamos precisar esperar um pouco para ver o que esse novo ministro diz. Ele fala que ele precisa de 2 semanas para entender o quadro. É uma sensação meio apavorante, né? Nós estamos no meio de uma pandemia que parou o mundo inteiro. E temos um ministro da Saúde que precisa de 2 semanas para entender o que está acontecendo. Agora, isso não é necessariamente culpa dele. A responsabilidade disso tudo é do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu só fazer uma observação em relação aqui, amarrando uma coisa que o Sakamoto falou. Dois pontos que eu acho importantes. Primeiro, o do aumento de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Chefes de executivo aumentam popularidade em tempos de crise. Isso acontece sempre. A diferença é que Bolsonaro aumentou 3 pontos, 4 pontos, enquanto que outros chefes de Estado, mundo afora, aumentaram 15, 20 pontos. O aumento que ele teve dentro da margem de erro é muito discreto. E há um ângulo otimista para o qual a gente pode olhar quando a gente pensa em Jair Bolsonaro no Brasil, que é o seguinte: o Brasil não é uma ilha, a gente faz parte do mundo. E esse movimento populista, demagógico, de extrema-direita, que manipula informação e tudo mais, não é um fenômeno apenas brasileiro. É um fenômeno que está no mundo. No momento, existem 6 chefes de Estado de democracias ocidentais que têm essas características do Bolsonaro. Além do Bolsonaro, nos Estados Unidos, Donald Trump, na Hungria, Viktor Orbán, na Polônia, Andrzej Duda, no Reino Unido, Boris Johnson, e em Israel, Benjamin Netanyahu. Preste atenção numa coisa. Na Hungria, uma coisa de 1 a 2 semanas atrás, Viktor Orbán, com a ajuda do Congresso, puxou para si poderes totalitários. Ele pode governar a partir de agora por decreto sem a necessidade de passar pelo parlamento. Ele se transformou num ditador pro forma. Na Polônia, o Andrzej Duda está com um projeto que aparentemente vai ser passado para lançar para daqui a 2 anos as eleições presidenciais que iam acontecer no início de maio. Benjamin Netanyahu, em Israel, permitiu ao Shin Bet, que é o equivalente à Polícia Federal lá, que literalmente acompanha os passos de cada cidadão israelense. O Brasil está, junto com Estados Unidos e Reino Unido, no trio de países desse conjunto, onde o presidente não consegue. Você pode até argumentar que no Reino Unido talvez sequer tenha tentado, né? E lá é o primeiro-ministro, mas enfim, não consegue romper o processo de democracia. Dentro desses 6 países, nós temos demonstrado uma democracia resiliente. E eu acho que isso é um ponto importante de se observar. Vocês tocaram em pontos muito importantes. Eu estava pensando aqui, quando eu passei a pergunta para o Sakamoto, é que quando eu falei que eu acho que essa tática do Bolsonaro é muito estranha, porque ele faz essa coisa de bolsonarar, né? Que ele vai e fala para o público-alvo dele e depois volta atrás para o grande público. Aí continua, o dia da marmota que o Leonardo falou. A impressão que eu tenho é que ele realmente está muito estressado, ele está desgastado, ele viu que ser presidente da República, ele precisa trabalhar, né? É diferente de você ser deputado do baixo clero durante 30 anos ali, fazendo aquele trabalhinho. Então ele está lá, ele tá cansado, ele não aguenta mais. O que ele quer? Ele quer reforçar esse pessoal que elege ele. Se pudesse sair daqui e voltar a ser deputado, como eu sempre fui, eu adoraria. Eu preciso ficar alimentando esse pessoal, é a impressão que eu tenho. A esquerda realmente está meio esfacelada, mas não é só ela que está meio perdida, não. O governador de São Paulo, João Dória, tem enfrentado protestos de bolsonaristas contra o isolamento social, mas não são só eles, não. Tem prefeito em São Paulo que é contra o decreto estadual também. O prefeito de São José dos Campos, que também é do PSDB, criou a mais nova modalidade de isolamento, chamado isolamento seletivo. Ele vai abrir gradativamente comércio a partir do dia 27. Segundo ele, os pacientes de Covid-19 em São José dos Campos ficam menos tempo na UTI, a média de 5 dias de internação, 10 dias a menos que na Europa, segundo o próprio prefeito. Incrível, né?
Presidente Fernando Henrique, como é que o senhor vê essas atitudes dentro do próprio partido? Veja, não é só do PSDB, todos os partidos estão fragmentados, né? Agora, com relação às atitudes tomadas por prefeitos e tal coisa, precisamos tomar em consideração que o Brasil é imenso e muito diverso. Então, eu acho que a ideia de fazer uma só regra para todo o país não se mantém. Mesmo que você faça lá e tome decisão em Brasília, ela não é cumprida na base, porque não tem condição de cumprir. Então, era preciso criar algum instrumento que permitisse aceitar essa diversidade e dar, ao contrário que alguns pensam que é centralizar o poder, eu sou favorável a descentralizar o poder. Acho que questões de certa natureza são locais. Não vejo que seja necessário impor quarentena onde não há nada. Agora, tem que impor porque aqui não haja trânsito, então, de um município para o outro, porque senão vai haver contágio, né? Enfim, tem que ter uma certa flexibilidade nessa questão. Por outro lado, comentando o que disse o Dória aqui, eu acho que é errado subestimar a força que ainda existe ao redor do presidente Bolsonaro. Existe, e aumentou por causa da quarentena, porque os empresários estão com medo, por outras razões, da quarentena, não é medo do Bolsonaro, é da quarentena. Então, isso é uma base que aumenta para ele, não diminui. Então, a gente tem que ser realista nisso também. Eu acho que é um erro você ficar desprestigiando aqueles que têm poder. Pega a esquerda, simbolizada pelo PT, pelo Lula e tal. Bom, eles ficaram já há muitos anos com uma só mensagem: Lula livre. Lula está relativamente livre, relativamente. Tá? Não tem outra mensagem. Tá? Agora, existem, vão continuar existindo. Quando eu digo nós precisamos ter capacidade de estabelecer uma nova pactuação, não é para excluir, é para incluir. Pactuação de excluir, o Bolsonaro faz. Pelos atos, não é pela palavra. A retórica dele é liberdade e democracia, que ele fala. O que ele faz é esse inimigo, esse amigo. Esse espírito amigo e inimigo que nós temos que, pelo menos em função da salvação nacional, olha, a palavra é forte, eu não gosto de usá-la, salvação nacional da moléstia e da fragmentação institucional, da incompetência de gerenciamento do Brasil, nós precisamos juntar todo mundo. É preciso levantar, eu sei que é impopular, popular é atacar, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que nesse momento nós precisamos de lideranças capazes de dar um caminho que leve à agregação. Agregação ao redor do quê? Tem duas coisas óbvias. Uma é que tem que haver tudo para a saúde. Tem, porque as pessoas vão morrer, estão morrendo. E por enquanto esse vírus veio de rico e classe média, que viajava. Agora está lá embaixo. Aí é pior, porque não tem recursos para se salvar. É mais difícil a coisa. E outra coisa é que a economia está morrendo também. Quer dizer, precisa de um plano de recuperação urgente. Quem tomou alguma decisão nesse sentido foi a Câmara. Na hora da crise, todo mundo vira keynesiano. Acaba o negócio do mercado, somos liberais, não sei o que. Não, queremos o Estado, que o Estado faça alguma coisa. Né? Bom, então o que o Congresso fez? Mandou dar recurso. Como é que tem recurso? Não tem. A dívida pública vai crescer muito. Não é que vai ser nos próximos meses, são anos de dificuldade que nós temos pela frente. E é preciso já começar a preparar desde já. E certamente não pode ser com a ideia de que você não vai ter gasto público, vai aumentar o gasto público. Tem dinheiro? Não tem. Vai fazer o quê? Endividar. É muito grave o que a Mara disse. As pessoas começam a ter medo da rolagem da dívida. Aí o buraco é grande. Em 2002, o que salvou foi o Lula, porque o Lula agiu de uma maneira correta. Eu tive conversas com ele, antes e depois, mas foi ele, ou sei lá quem, mas ele, Zé Disseu, sei lá quem, agiram de uma maneira, na verdade foi criticado pela esquerda, que ele está fazendo o que os empresários querem e tal. Bom, agora vai ser criticado também. Mas essa esquerda que critica sem saber do que se trata, não serve para nada você fazer barulho. Né? Eu acho que a gente tem que fazer o que é necessário. E agora é necessário. Saúde, tem que concentrar. Eu não vou opinar sobre saúde, porque eu não sou médico. Até que ponto vai a quarentena? Sei lá. Mas quem tem que decidir isso não são os políticos, são os responsáveis. Eles podem ter um viés corporativo? Podem. Eles querem, evidentemente, evitar que haja aí um estresse no serviço de saúde. Então, vamos fazer quarentena. É preciso que o político intermedie, em uma certa altura, isso. Mas a decisão não vem do setor político.
O que pode vir, mais ou menos, no setor político, é dar força àqueles que tiverem noção do que vai fazer com a economia brasileira. Vai ter que dar apoio. Dar apoio significa que o governo vai ter que operar fortemente e forçar os bancos a operarem também. A dar empréstimos de longo prazo, para quem não tem como pagar de imediato. Apostar no futuro. Bom, mas ser estadista é apostar no futuro. Você ter saída para ser cara requer isso. Então, eu vou falar francamente. Eu acho que tem que ser de uma nova geração. Eu vou fazer 90 anos no ano que vem. Eu tenho repetido isso, parece abundantemente. Eu estou bem de saúde, estou bem, tenho energia e tudo mais. Mas não é só isso, não. Por exemplo, a geração contemporânea é contemporânea nos meios modernos de comunicação. Eu preciso da ajuda da minha mulher para poder falar com vocês, para botar aqui, ali, não sei o quê. Então, isso é uma limitação objetiva. Então, nós precisamos de emergência de liderança contemporânea, que entenda o mundo tal como ele é hoje. Né? A velha política, se fosse com relação aos maus hábitos do passado, eu estaria de acordo. Né? Mas eu acho que, quando fala de velha política, não é de toda a política, que é o poder pessoal. Aí eu sou contra. Eu acho que não pode. Presidente, quem são essas lideranças? Quem o senhor enxerga? Quem são esses novos líderes? Dos nomes que o senhor vê hoje, quem são esses novos líderes? Eu vou falar dos que eu conheço, né? Eu vejo como candidato o Dória, que é candidato. O Dória é geração intermediária, mas ele lida bem com o público, ele sabe falar o público. Vocês falaram do Mandetta. Eu nunca vi o Mandetta na vida. Ele sabia falar de uma maneira direta com a população. Isso é importante. Tem que explicar o tempo todo. Nessa hora, mais do que nunca, tem que falar. Deixa eu dar perdão de dar um exemplo pessoal. Na crise do apagão, o que eu fiz? Eu falei. Falei com os empresários, falei com os sindicatos, falei com o Congresso, falei com a população, pedi. Tem que falar. Bom, o Dória, eu falava do Dória que ele tem um modo de falar via internet, isso aqui, constante. Bom, o Luciano Huck é desse meio, também sabe falar. Eu gosto do Eduardo Cunha, do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Está longe, está no Rio Grande, eu sei que está longe. Mas tem uma certa, estou falando dos que eu conheço, né? Uma certa capacidade de se comunicar. Quem vai ser? Eu não sei se vai ser um desses três. Eu acho que eu estaria disposto a apoiar quem fosse contra a situação atual. Porque eu acho que a situação atual nos levou a um impasse. Eu não tenho razões pessoais, nem a favor nem contra, não é meu estilo. Mas eu acho que nos levou a um impasse e mostrou que o tamanho da cadeira não está adequado ao tamanho do presidente. O presidente não entendeu a função que ele exerce, até simbólica, que ele tem que exercer. Então é preciso ter outro tipo de liderança que apareça aí. Vai aparecer, não é agora, é depois de tudo isso. Claro, vão se exercitando agora. Mencionei 3, porque são os que são mais próximos, digamos assim. Né? Também não sei qual deles. De fato, tem 2, o governador de São Paulo, que é o governador de São Paulo. Né? O governador do Rio tem demonstrado que tem um pouco de vitalidade. Tem que demonstrar, o prefeito de Salvador, né, do Antônio Carlos, que ele não tem vitalidade. Você vê que ele tem pulso. Né? E o PT tem bons governadores no Nordeste. Né? Tem no Piauí, tem na Bahia, tem gente que fala. Né? Política é simbolizar. E não é universidade. Na universidade a gente demonstra, ganha porque tem mais razão. Na política não é ter razão, não. É ter coração. Tem que simbolizar, tem que ser capaz de tocar nas pessoas de um jeito ou de outro. Se não tocar, não adianta nada. Você pode ter uma razão abstrata. Isso pode, na universidade você faz uma equação, resolve. Demonstra aí a equação que garante o cálculo de probabilidade. Eu vou lá e demonstro, tá bem. Mas política é outra coisa. E isso surge. Eu acho que vai surgir. Eu acho que vai surgir, e disse aqui, eu acho que tem que ser gente ligada aos meios modernos de comunicação de uns com os outros, com as pessoas. O que nós estamos fazendo agora aqui? Uma coisa inusitada. Estamos conversando pela internet. Eu passo o dia aqui, ou escrevendo, ou lendo, ou conversando pela internet. Não estou isolado. Nós não estamos isolados. Mas falta. Política requer, além desse tipo de comunicação, um certo contato. O Bolsonaro faz a política velha. Ele fala tanto dos velhos políticos, ele faz a política velha. Meu Deus do céu, nesse momento, tocar na mão dos outros, que é contra tudo que é regra de higiene, né? Mas ele precisa de estar
ele vem da Câmara, ele precisa disso, do tete a tete, cara a cara, não sei o quê. Não é a pessoa... Eu sei que tem quem faça, fala até, chama, não sei o que lá do mal, o escritório do mal, sei lá o quê. Não sei Gabinete se é do ódio. Gabinete do ódio. Gabinete do ódio, essa coisa. Mas não é ele. Não é ele. Eu não conheço o Bolsonaro. Eu imagino que qualquer pessoa que esteja na situação que ele está aflita. Por quê? Porque ele sabe que o tamanho do buraco é enorme. Ele, então, que talvez não sabe medir o tamanho, fica mais aflito ainda. E acentua as características de personalidade. E isso é que é o problema. Está mostrando as características de personalidade. Não é uma personalidade agregadora. Cresce na divergência. Muita gente é assim. Né? Há momentos em que essas pessoas aparecem e até ganham. Tem mais chance do que os outros. Minha percepção, pode ser equivocado, é de que o momento vai necessitar de uma agregação. Foi o que eu estou repetindo aqui sem parar. A agregação para salvar a saúde e a economia, o emprego. Não são coisas contraditórias. Eu vejo tudo como contradição. E percebo que agora um setor do empresariado começa a ficar olhando simpaticamente as coisas do governo, do Bolsonaro. Não do governo, porque o grande líder era o Guedes. Cadê o Guedes? Cadê o Guedes? Não sei. Né? Evaporou. Né? Então, tu começa a olhar o Bolsonaro porque imagino que vai acabar com a quarentena. Quer acabar com a quarentena. Bom, eu também quero, mas com razão, eu tenho que olhar um pouco como. Vamos sair desse para de quando, em que momento, para fazer o quê, como é que faz. Isso precisa ter posso dizer com franqueza, quando houve a crise do apagão, eu criei um gabinete de crise. Aqui precisa ter um gabinete de crise. Eu não conheço o Bolsonaro, eu conheço o vice-presidente, o general Mourão. Conheci-o em Harvard. É sensato. Ouve, não só tem percepção. Não estou defendendo o Mourão, não estou defendendo impeachment, na minha posição. Mas estou dizendo, a gente tem que ver, quando eu falo do Mourão, que ele é general, tem 4 estrelas. Eu acho que é importante nós não mantermos os preconceitos tradicionais. Eles vão ter uma função. Espero que eles entendam que a função não é de ficar com um lado, que a função é de ajudar a agregar. Presidente, o senhor fala, e eu acho que qualquer um concorda com isso, que nós chegamos a um ponto em que desde 2013 estamos com esse país cindido ao meio, e tem uma hora que nós vamos precisar de um presidente, de um líder agregador, conciliador, que, com a experiência do senhor, tanto acadêmica, como sociólogo, como político importante, que chegou à presidência da República, parece ao senhor que esse é um movimento que parte de um desejo da população e, a partir daí, alguém que tem essas características sobe, ou, é o contrário, vem de um político que, por conta da capacidade, de sua qualidade de carisma e tudo mais, consiga levar à população esse drive, esse desejo de conciliação. É o ovo ou é a galinha? Vamos lá. Eu sou sociólogo, deveria achar que era o primeiro caso que você mencionou, mas eu não acho, não. Eu não acho que seja a partir da população sozinha, que a população vai. Não vai. Eu acho que precisa de liderança. Nas situações de dificuldade, ou emerge uma liderança, ou as coisas não acontecem. E essa liderança, no Brasil, em muitos países do nosso tipo, passa pela capacidade de falar, convencer o outro. Não tem jeito. Né? Houve líderes que não falavam tanto. Eu me lembro vocês são crianças, eu me lembro do Getúlio Vargas. Eu tive um tio-avô e um primo que foram ministros do Getúlio. Bom, o Getúlio era uma pessoa formal, mas ele ia lá para o estado do Vasco da Gama e falava: boa noite, trabalhadores do Brasil. E depois fazia um discurso de líder, de estadista, mas ele tinha noção. Gostava que ele só saiu do Brasil para a Argentina, não conhecia o mundo, mas tinha sensibilidade. Então ele deu um caminho, ele tinha a capacidade de transmitir, e transmitia esse caminho. Você pode pegar um líder bem diferente dele, o Jânio Quadros. Eu fui contra o Jânio, conheci muito o Jânio. O Jânio me expulsou do palácio, não me expulsou, proibiu de eu entrar no Palácio de Campos Elíseos, eu era jovem.
trabalhava numa associação de antigos alunos, assistentes da USP e tal. O Jânio não era assim. O Jânio, ele mesmo falava e mandava bilhetinhos. Ele é o precursor disso que eu estou fazendo, da internet. Bilhetinho, todo dia de manhã um bilhetinho, coisa simples e tal. Mas ele opinava. Era a favor ou contra. Ele era divisório, dividia. Tudo também. Não é? Todo grande líder divide, na verdade. Tem gente contra e gente a favor. Bom, mas no Brasil, alguma característica de capacidade de expressão tem que haver. Essa expressão varia. O Getúlio era formal, o Jânio não. Né? Mas tem que haver essa capacidade de falar. O próprio Lula era uma pessoa que falava. A Dilma não conseguia falar, tropeçava na palavra. Né? Bom, eu não quero falar do presidente atual, porque não corresponde a mim estar criticando, mas ele tem lá seu modo de falar que não sei se é para alguns setores da sociedade, não é para outros. Né? Bom, para sair desse taladela, eu acho que nós precisamos de líderes que vão expressar esse sentimento. Se você não expressar, em si mesmo o povo não vai ter como. Não tem como. A sociedade contemporânea, ela é muito diversa, muito dispersiva, muito separada. Né? E vai ter que se unir por intermédio não só da palavra tradicional, que é o meu caso, falar, não sei o que, discurso, mas da internet. Vai ter que ser capaz também, por isso o Bolsonaro está lá, porque usou a internet. Por isso eu citei o Dória, porque usa a internet. Eu citei o Luciano, porque usa a internet. Né? Eu acho que isso vai ser um fator importante na nova agregação. Nós estamos fazendo futurologia. Na verdade, como sociólogo, eu não acho que seja o momento que mecanicamente as forças sociais por elas próprias se movam. Eu acho que tem que haver catalisadores, que isso vem da capacidade política, e liderança, no caso brasileiro, requer a capacidade de comunicar, de levantar a bandeira. Né? Bem ou mal, o Bolsonaro está tentando isso. Ele nem sabe, mas está tentando isso. A bandeira com a qual eu não estou de acordo, mas ele está tentando agrupar os dele contra alguma coisa. Ele vai inventar o inimigo. Político, você tem que ter o outro lado. Você contra o outro lado. Tomara, agora não tem lado nenhum, só tem um, que é o dele. Não tem um. Quer dizer, qual é o lado? Alguém aí falou de esquerda. Isso é um pouco antigo. Quer dizer, o que nós pensamos por ideologia de esquerda. Isso corresponde ao que o guru lá do Bolsonaro imagina que haja. Agora é outra coisa, uma espécie de ideologia contra o cristianismo, contra o ocidentalismo, não sei o quê. Se houve quem fosse antes, no mundo árabe, anti-ocidentalista, não sei o quê. Olha aqui, nós vamos sair dessa crise. Vocês pensam que a globalização vai desaparecer? Não vai. Por que não vai desaparecer? Porque a economia está interligada. A capacidade produtiva hoje requer mercados amplos. Vai haver um momento em que você vai ter que privilegiar de novo as políticas estatais e nacionalismo? Vai. Mas vai prevalecer? Não creio, porque as forças produtivas vão em outra direção. São interligadas. Todo mundo aqui, se a gente vai falar em inglês, vocês vão entender. Falar francês, que é que eu sei mais facilmente, então alguns não vão entender, porque hoje é o inglês. Né? Muito bem. Então isso vai continuar. Né? Eu tenho netos, ou bisnetos até, mas meus netos estudaram aonde? Um no MIT, a outra no Texas, a outra na França. Então, esse é o mundo da classe dirigente, digamos assim. Né? Então, não dá para você imaginar que você vai poder ter saído pelo puro atraso da situação. Vai ter gente que vai expressar uma tendência que coincida, que alguém falou, as forças globais não estão indo. Tem manifestações radicais de ditatoriais e isolacionismo. Não creio que isso possa prevalecer no longo curso. Eu conheço pouco a China, mas eu acho que não é do interesse nem da China que haver um fechamento. A China está atuando a nível mundial, não é a nível de Oriente, não. Eu acho que vai ter alguém que vai ter que expressar. Agora, reitero, nós elegemos, eu não votei nele, o presidente Bolsonaro. Bom, por quê? Porque ele foi não a desordem, não ao PT, não a não sei o quê, não inventaram porque corporificado, não ao socialismo, não sei o quê, tudo bem. Bom, passou, isso acabou. Então tem que ter alguém que diga sim ao quê? Aí tem que falar de novo, e isso me parece perigoso, porque o Bolsonaro está usando a bandeira brasileira. É importante como símbolo. Não pode deixar isso na mão, digamos, da direita, reacionária, atrasada. Não pode.
porque o povo precisa de uma identidade que é nacional também, né? Mas precisa mais do que isso. Tem que olhar para as pessoas mais pobres. O Brasil é um país desigual. Se nós sairmos dessa crise, pelo menos com mais consciência de que a desigualdade não condiz com o crescimento da economia, porque não condiz, chega um momento que limita, já é alguma coisa. Nós estamos vendo isso aí. O Brasil é um país de muita gente pobre. É preciso que a nova liderança não fique encastelada em si mesma. E vocês prestem atenção que o presidente Bolsonaro tem noção, tem sentimento disso, não é noção, tem sentimento disso. Por quê? Porque ele é militar. Os militares, bem ou mal, andam pelo Brasil. Ele andou quando era criança, mas enfim, os militares sabem do Brasil, conhecem a realidade. Né? Os médicos conhecem também essa realidade. Vocês, repórteres, conhecem, os jornalistas conhecem, ou devem conhecer pelo menos. Político depende. E nós somos paulistas, o que é uma dificuldade grande para entender o resto do Brasil. Tem que ter uma linguagem que não seja só nossa. Né? Eu nasci no Rio, mas o meu sentimento é paulista, que fui educado aqui. Isso aqui não é a média, é a exceção. Não é bom nem é mal, é outra coisa. Né? Mas se alguém quiser liderar, não dá para liderar pensando, lá paulista. Tem que pensar no país. Essa liderança viria do Nordeste, presidente, como, por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que já foi o presidente, naquele episódio que vazou a conversa do presidente, ele falando das retaliações ao governador do Maranhão, enfim, e o governador tem emergido. Deve ser uma liderança no Nordeste. A liderança no Nordeste, essa liderança teria um maior conhecimento dessa desigualdade brasileira? Eu não sei se no Nordeste, porque tem que conhecer São Paulo também, o Sul também, o Centro-Oeste é outra realidade. Eu acho que ser líder nacional, para não falar de internacional, você tem que conhecer um pouco mais as várias realidades. Se nasceu aqui ou ali, pouco importa. Você falou do Flávio Dino, ele é um cara bom. Ele tem um partido anacrônico, para falar de uma maneira suave, anacrônico. Então tem uma limitação institucional, a meu ver, porque ele tem PCdoB, meu Deus, é isso. Tá? Bom, então, eu acho que tem que ser alguém que tanto faz onde nasceu. O importante é que conheça, sinta, expresse, seja capaz de falar. O Bolsonaro nasceu em São Paulo, parece. Eu digo parece porque eu nunca vi aqui. Qual é a ligação que ele tem com São Paulo? Ele expressa o que de São Paulo? Não sei. Pode ser que expresse, eu não sei. Né? Mas conseguiu expressar alguma coisa do Brasil. Eu acho que tem que ter um sentimento mais amplo. Eu sou enviesado nessa matéria. Acho que tem que expressar um sentimento daqui, mas daqui com grandeza. Quer dizer, nós estamos no mundo. O mundo existe. Não adianta pensar que nós estamos fora do mundo, que o vírus nasceu não sei onde, não importa onde, se propaga no mundo todo. Né? Eu aprendi que dizia que o Brasil fazia parte da América Latina quando eu era estudante em Paris. Porque aqui no Brasil ninguém tinha noção. Nós não ligávamos. Agora todo mundo sabe. Né? Eu tenho referido muitas vezes ao Sarney, porque o Sarney teve a visão, pelo menos da América Latina. Teve. Ele sentiu. Eu sabia. O presidente da Argentina veio a posse dele. Eu conhecia o presidente da Argentina. Bom, então hoje não é só o Ocidente, tem que conhecer o Oriente, não é conhecer de ir lá. É ter noção de que essas coisas pesam no mundo. E se possível, vou lhe dizer, para você liderar mesmo, você tem que ter a capacidade de pegar o telefone e falar com o outro. Falar com o outro, de outro país, não importa. Falar, conversar. Né? Vou sentir que você existe. Nós temos isso hoje. Presidente, diga. O senhor está falando com relação a essa capacidade de liderar, essa capacidade de construir, né, consensos a partir disso. O senhor acha que seria a hora do PSDB ir para a oposição e tentar disputar essa construção de consensos com a oposição? Eu acho que ele devia ter ido para a oposição há muito tempo. Agora, não acho que seja para disputar a liderança. Eu não sei qual é a força real do PSDB. Eu sou presidente de honra do PSDB, mas eu não sou informado no dia a dia do PSDB. E vou dizer com sinceridade, nessa altura da vida, eu trato, claro, tenho minha ligação sentimental e tal, mas eu olho para o Brasil. O partido, para mim, vem depois. Né? Eu acho que o PSDB devia estar, porque eu acho que todos deviam estar numa posição mais digamos, clara nessa questão. Não sei quem vai
que partido vai liderar, sei lá eu, que partido, que personalidade. Veja, o que aconteceu na Câmara? O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia funcionou como uma espécie de mata-borrão, pegou tudo aquilo ali e chupou e conseguiu expressar alguma coisa. Se você perguntasse a mim há 10 anos, ou 5 anos, eu conheço o Rodrigo, conheci o pai dele também, a mãe também, mas que eu apostaria nele, não apostaria. Acharia que ele era um secundário. E não obstante, mostrou que tem liderança, né? Enfim, eu acho que isso acontece, né? Aconteceu no caso da Câmara. Ele é do PSDB? Não é do PSDB. Tem importância? Ele não tem importância. Sinceramente, no Brasil, pouco importa se é A, B ou C de tal ou qual partido, porque estão todos os partidos muito fragmentados. Claro que você tem posições diferentes, mais à direita, mais à esquerda, como você quiser qualificar. Eu diria até mais anacrônico ou menos anacrônico. Se vier alguém que não seja anacrônico, já é uma bênção. Já é uma bênção, porque nós estamos vivendo em pleno anacronismo. Olavo de Carvalho. Olha, eu morei muitas vezes nos Estados Unidos, fui professor lá, tenho doutoramentos de várias universidades de honoris causa de lá, e tenho contato, eu gosto dos Estados Unidos. Nunca ouvi falar dele. Não sei quem é. Nunca ouvi falar. E é líder. É líder de quê? De terraplanismo? Não pode ser atraso. Não, isso não tem nada a ver com nada. Que o Brasil se livre disso. Presidente, você não acha que o presidente Bolsonaro pode se beneficiar em 2022 da ausência de uma liderança que costure essa oposição, essa coalizão, e a gente repita essa polarização entre PT e o presidente Bolsonaro, e isso pode beneficiá-lo em 2022? É pouco provável que o PT tenha condições de ser o outro lado. Mas ele vai inventar o outro lado. E ele tem base, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Ele tem base. Eu quero isso, eu não quero isso, mas eu acho que eu sou realista. Eu acho que ele tem base. Vocês acabaram de ver o último Datafolha. Não é uma coisa para jogar fora. Tem uma base real. Eu acho que o pior erro na política é você desprezar os outros. Tem que tomar em consideração. Quem vai ser o outro lado? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu não creio que o PT possa fazer frente ao bolsonarismo. Em São Paulo, pelo menos, não é difícil que você imaginar isso. Se alguém for capaz de juntar essas forças, tomara. E vou dizer com toda sinceridade, no meu caso, eu não tenho ilusões a meu respeito, eu pertenço a outra época e tudo isso. Não tenho, e sempre tive consciência disso. Eu nunca quis ser nada depois que eu fui presidente. Bom, eu acho que eu vou apoiar quem seja capaz de unir. Não vou apoiar porque é de tal ou qual partido. Não. Quem for capaz de unir contra o que é o atraso, terá meu apoio. Vou escrever umas coisas e tal, não creio que arraste o povo com isso. Mas eu vou apoiar, porque a minha consciência me leva a isso. Bom, a gente está falando aqui de união, mas a gente está aprendendo a viver a uma distância segura das outras pessoas, o que não chega a ser um problema na maior parte do tempo. É até melhor para evitar aquele tipo chato que vai conversando com a gente, chegando perto, sabe? Mas o distanciamento social dificulta muito o sexo. A não ser que você tenha braços ou língua ou um pênis muito comprido, fica difícil você consumar o ato a 2 metros de distância. Casais que moram juntos não têm esse problema, partilham o mesmo espaço, podem ter intimidade. Mas e os solteiros? O Ministério da Saúde da Argentina se preocupou com isso e chamou um especialista para dar recomendações para a intimidade da população solteira. Ele recomendou sexo virtual. É aquela atividade preferida do homem casado, né? Junto com a masturbação. Mas atenção, é preciso lavar as mãos e os genitais antes e depois da brincadeira e desinfetar todos os objetos que forem usados. Sakamoto, uma pergunta técnica para você. Na hora de lavar os genitais, tem que ser também por 20 segundos e cantando aquela musiquinha ou não? Pode ser mais rapidinho? Não, acho que tem que ser uma música. Pode ser uma música mais sexy, assim, sabe? Pode ser um funk, né? Um proibidão. Até aproveitando a carona, a Prefeitura de Nova York, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Nova York, também recomendou a masturbação como o sexo mais seguro para fazer nesse momento. Olha aí, ó. Foda, né? Olha só, a gente já bateu
todos o horário do programa aqui, os assuntos renderam muito com o presidente. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. A gente vai dar uma pausinha aqui agora, que se você é membro do canal, continua com a gente. Se você não é membro, clica nesse retângulo aqui. A gente vai dar uma pausinha agora. A gente vai continuar com 2 assuntos muito interessantes. A gente vai falar da repercussão dessa pandemia global em relação aos líderes mundiais, e vamos falar também, vamos mostrar aqui para o presidente as perguntas que vocês que estão assistindo a gente mandaram para o presidente. A gente vai fazer para ele aqui no nosso Extra, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Para você que não é membro, até semana que vem. Para você que é membro, a gente já volta. Fica aqui com a gente. E para quem não é, até semana que vem com mais um Segunda Chamada no My News. Tchau, tchau.